Não sei se para lhe trazer notícias alegres, se notícias preocupantes sobre o IRS. Olá, Pedro. Nenhuma nem outras. São apenas São obrigações. informações. São obrigações, sim. Vamos começar então por indicar aos nossos telespectadores os prazos. Estamos por aí? A primeira questão que trouxemos é qual é o prazo para cumprimento destas obrigações. Começou no dia 1 de abril e vai até final do mês de junho. E este prazo aplica-se a todas as categorias de rendimento. Ou seja, todas, sem exceção. Enquanto que no sistema anterior, no ano passado já foi como este ano será, mas no sistema anterior havia 2 momentos consoante a natureza dos rendimentos, hoje o prazo começa em abril, termina em junho, para todo tipo de contribuintes, todo tipo de rendimentos. Onde e como se faz? Bom, a declaração tem que ser apresentada necessariamente através do Portal das Finanças. Já não é possível apresentar a declaração em sistema de papel. Mas como o Estado reconhece que há contribuintes que não, exatamente, que não têm esta capacidade e muitas vezes não têm acesso a um ponto de internet e não sabem movimentar o seu portal no sentido de apresentar a sua declaração, estão disponíveis postos de atendimento dos contribuintes para que os funcionários da autoridade tributária os possam ajudar a submeter, através do portal, a declaração de IRS. Das finanças, Pedro? Não, são postos móveis que estão à disposição. Há uma lista que consta do portal das finanças e que pode ser consultado no sentido de saber fisicamente onde é que se encontram, distribuídos por todo o país. Quem tiver essa dificuldade pode aceder ao posto móvel e, nessa medida, ser auxiliado pelos funcionários das finanças na submissão da sua declaração de IRS. Se alguma dúvida ainda persistir a este respeito, ou deslocam-se às finanças, ou se calhar até às juntas de freguesia, que aí obtêm respostas para essa possibilidade. Sim, a junta de freguesia também disponibiliza este serviço e veremos que no fim há um número de telefone para quem, tendo dúvidas, poder marcar uma deslocação direta com o Serviço de Finanças da sua área de residência. Deixamos esse número de telefone para o final. Quem é que pode beneficiar do IRS automático, Pedro? Bom, o IRS automático é muito interessante. Porquê? Porque há contribuintes para os quais a declaração já está pré-preenchida. E perguntavas, e bem, quais? Quem são os contribuintes que podem beneficiar deste sistema de IRS mais simplificado, que é o automático. São os contribuintes que trabalham por conta de outrem, chamados assalariados. São os contribuintes pensionistas, que recebem reformas do Estado. São os contribuintes, que é uma novidade, por conta própria, desde que estejam no regime simplificado de tributação, ou seja, desde que não sejam obrigados a possuir contabilidade organizada, exemplificando os recibos verdes. Vamos imaginar, por exemplo, um enfermeiro que passa recibos exclusivamente para o hospital. Sim. Vamos pensar, por exemplo, de um arquiteto que passa recibos para uma Câmara Municipal em que não é ainda trabalhador por conta de outrem. A estes é hoje possível beneficiar do regime do IRS automático, repito, desde que não tenham contabilidade organizada. Qual é a vantagem? É que no IRS automático a sua declaração já está pré-preenchida. E a única coisa que o contribuinte tem que fazer é clicar no botão e confirmar, validando os dados que constam da declaração pré-preenchida. A partir do momento em que ele clicam no OK, a declaração é submetida, está entregue, é submetida, e se houver IRS a reembolsar, a Administração Fiscal automaticamente processa o reembolso. Uma nota importante, Jorge. Deixa-me ver se é a mesma que eu estou aqui a pensar. Mas podes dizer. Estávamos os dois com a mesma sintonia. Vamos ver se é. É que se a declaração automática contiver alguma imprecisão, essa declaração não pode ser alterada. Significa que o contribuinte tem que apresentar uma nova declaração modelo 3, já com os dados corretos. Por exemplo, imagina que não consta uma despesa com a saúde que o contribuinte suportou em 2021 e que devia constar. A declaração automática não pode ser modificável por iniciativa do contribuinte. A declaração automática tem que ser substituída por uma nova declaração modelo 3 e essa vai ser depois submetida de acordo com os elementos inscritos pelo contribuinte. De qualquer modo. Era nisto que estavas a pensar? Era nisso que eu estava a pensar, mas de qualquer modo por via da internet? Todas e sempre por via do Portal das Finanças, porque, como há pouco expliquei, já foi removida a hipótese de ser entregue em papel físico. O que é importante é que muitas vezes os contribuintes vão às declarações simplificadas
e tentam mudar. Não é possível. Se tiver algum erro ou alguma imprecisão, tem que, nessa altura, não validar e entregar uma nova declaração modelo 3, Sim. que vai substituir a declaração simplificada. No fundo será um preenchimento Exatamente. fatura a fatura, quase. Não? Como se as declarações automáticas não tivessem existido. Sim. E vai incorporar todas as despesas que suportou ao longo do ano, se não estiverem, porque em princípio elas devem estar reconhecidas no programa e-fatura. E ao estarem reconhecidas no programa e-fatura, despesas familiares, despesas de educação, despesas com a lares, exatamente, despesas com a saúde, elas têm que estar naturalmente refletidas na faturação, na declaração, perdão, simplificada. Vamos a regimes que são importantes. Casados podem entregar separados? Quem está em união de facto e não é casado, pode entregar em conjunto? Olha, cá estão boas perguntas. Em primeiro lugar, só se considera, do ponto de vista fiscal, que há união de facto, desde que convivam em situações idênticas à de um cônjuge há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. E nessa circunstância, vivendo por conseguinte em união de facto, estão exatamente na mesma situação em que estão duas pessoas que vivem na situação de casado. Sim. Ora, o que é que a lei permite que o contribuinte, isto é importante que se passe esta mensagem de uma forma absolutamente clara. O que é que a lei permite nestas circunstâncias? Que o contribuinte apresente uma declaração por cada um dos cônjuges, Sim. portanto, declarações em separado, ou então uma declaração conjunta. Como é que é feita esta opção? Muito simples. O portal tem uma ferramenta que é o simulador. E nós, contribuintes, podendo utilizar este simulador, fazemos uma coisa que é simples. Ensaiamos uma declaração conjunta e vemos quanto é que temos a pagar. Claro. Ou ensaiamos 2 declarações por cada um e em separado e verificamos qual é o valor do IRS a pagar. E, naturalmente, que a lei permite que o contribuinte opte pela solução que seja menos, digamos... Menos onerosa para si. Menos onerosa e que resulte menos IRS a pagar. Pedro, isso é verdade para casamentos e uniões de facto ou apenas para uniões de facto? É verdade para casados... Os 2 regimes, não é? Casados com vínculo jurídico e situações de união de facto. Porque, como disse há pouco, a partir do momento em que estão em união de facto e essa união de facto é reconhecida passado 2 anos, têm exatamente, do ponto de vista fiscal, Jorge, têm exatamente os mesmos direitos que têm aqueles que se encontram na situação Que é jurídica o que aqui está, que é o regime de tributação separada, cada membro do casal apresenta uma declaração de rendimentos e é tributado individualmente, ou o regime de tributação conjunto, os membros do casal apresentam apenas uma declaração de rendimentos e são Importante tributados em dizer-se, para que os contribuintes não tenham nenhuma inibição, que é possível, do ponto de vista fiscal, fazer este ensaio e optar pela solução de que resulte o menor IRS a pagar. E o que nós recomendamos é que se faça... Façam as contas. Que façam as contas, que faça esta simulação que o próprio sistema permite e faculta ao contribuinte para se decidir qual é o valor do imposto a pagar e, nessa altura, uma em conjunto ou 2 em separado. Vamos avançar agora para o óbito de um dos cônjuges. É importante, eu trouxe esta nota porque em 2021 poderá ter, no decurso do ano, ter ocorrido o óbito de um dos contribuintes. Ora, apesar disso ter acontecido, se tiver obtido rendimentos, o cônjuge que entretanto faleceu tem que ainda declará-los. Declará-los através do cabeça de casal. Isto é, vai ter que pagar imposto pelo período em que obteve rendimentos. E nessa medida, o cabeça de casal apresentará a declaração de IRS do contribuinte que entretanto tenha falecido. E aqui vigora exatamente o mesmo sistema. Pode apresentar uma declaração única ou pode apresentar uma declaração em separado, sendo que no caso do cônjuge falecido será através do Instituto da Representação, exercido pelo cabeça de casal, que entregará a declaração respectiva ou relativa, perdão, aos rendimentos daquele período. Muito bem. Vamos avançar. E se tiver dúvidas no preenchimento? Bom, se tiver dúvidas... Nós já ajudamos em parte. Se tiver dúvidas, está disponível uma linha telefónica através da qual, ponto 1, é possível esclarecer o contribuinte de pequenas dúvidas relativamente ao preenchimento, ou então é possível designar um dia e uma hora para que o contribuinte seja atendido no seu serviço de finanças e o número de telefone de Jorge que está associado, que é o 217 206 707. Eu vou repetir o número, 9 algarismos, 217 206
707. É uma linha de atendimento. Não é para votar. Não, É não, uma linha- não, é uma não, linha- não, É uma não. linha de atendimento. É uma linha de esclarecimento. Exatamente. Por causa do preenchimento das declarações de IRS. Mais dúvidas também podem ser aqui esclarecidas pelo Dr. Pedro Marinho Falcão se nos enviarem um e-mail para pracadalegria@rtp.pt. Pedro, muito obrigado. Jorge, até semana. Boa primavera.